Vamos ler aqui a palavra de Deus. Eu estava andando aqui e me lembrei disso aqui. Deixa eu abrir aqui. É João, capítulo 13, versículo 7. É um versículo muito conhecido, por sinal que eu gosto muito, né? Respondeu-lhe Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. Amém? Ele falou isso para os discípulos, depois dele lavar os pés do discípulo, que ficaram sem entender aqui, numa lição de humildade, né? Que só quem lavava os pés eram os escravos, eram os servos que lavavam os pés dos seus senhores. Ele desceu do trono dele para dizer, olha, a humildade é importante, é necessário. Ele foi lá, os discípulos nem queriam, mas ele fez aquilo, dando exatamente o sinal de humildade que é importante na vida da gente. Amém? Podemos assentar. Vocês sabem que quando a gente conhece a Deus, que a gente se aproxima de Deus, Deus começa a tratar da gente. A Bíblia diz que Ele começa a fazer a boa obra na vida da gente. Fazer a obra na minha vida e na tua vida não é uma coisa fácil nem para Deus. E algumas pessoas Ele demora mais para fazer a obra, outras pessoas são mais fáceis de serem trabalhadas, que outras pessoas que são mais difíceis, que a casca é mais dura. E Deus, então, tem que colocar o sujeito dentro de um processo de tratamento, vai tratando dele, para ele poder melhorar como pessoa, melhorar como cristão e, pelo menos, se tornar parecido com Jesus. Esse parecido que a Bíblia fala, vocês vão ver, é no caráter, no comportamento, nas ações, nas atitudes. Cada vez mais Deus vai tratando de você e de mim, para nós ficarmos mais parecidos com Ele. E dentro desse processo de cuidar da gente, às vezes dói. Não é muito fácil, por quê? Porque nós somos pessoas todas sequeladas pela vida. Todos nós que estamos aqui, nós começamos, segundo a ciência, a ser sequelado desde a casa dos nossos pais. Desde criança a gente já começa a receber traumas, a ficar sequelados, dependendo do ambiente que a gente vive. Às vezes o ambiente é um ambiente pesado. Às vezes você vive numa casa, você cresceu dentro de uma casa onde teus pais brigavam muito, onde você, quando criança, ficava com o coração acelerado. Cada vez que os teus pais brigavam, você vai criando sequelas por conta disso. De repente você era criança, o teu pai era violento, você tinha um pai bêbado que chegava em casa, um pai drogado que chegava em casa. Inevitavelmente você vai se tornando uma pessoa na defensiva o tempo todo, uma pessoa sequelada, e você vai desenvolvendo essas coisas na sua vida. Está muito bom isso aqui também. Viu? Você vai desenvolvendo essas coisas na sua vida. Você vai desenvolvendo e vai ficando cheio de traumas, cheio de problemas. Quando vê você é aquela pessoa defensiva, aquela pessoa que explode com facilidade, que age sem pensar, que não tem controle das suas palavras. Às vezes uma pessoa que ofende com facilidade, que machuca com facilidade. As pessoas que convivem com você sempre são machucadas por você. Você machuca que nem percebe, você se torna uma pessoa inconsequente. E às vezes toda essa reação é resultado de coisas que você viveu, que simplesmente mudou você, foi transformando você, você foi perdendo por conta dos seus sofrimentos, das suas dificuldades, você vai perdendo a sua essência. Você deixa de ser aquilo que você na verdade é e você se torna uma pessoa totalmente defensiva, uma pessoa que age por impulso, que é uma maneira de se proteger. Às vezes você grita demais, às vezes você sempre tem uma reação de agressividade, as suas decisões elas nunca são assertivas, sempre você está entrando errado nas coisas e a tua vida se torna uma sequência de situações que só complicam para você e cada vez mais você afunda exatamente em uma situação de dificuldade, você se torna aquilo que nós chamamos de pessoas difíceis ou de uma pessoa difícil. Aí você vem para Deus. Quando você vem para Deus, Deus começa a trabalhar em você. E não pense você que vai ser fácil para Deus mudar você, para poder quebrar você. Às vezes nós somos duros, às vezes nós somos difíceis. E muitas vezes Deus, para poder mudar você, para poder transformar você, Ele te leva por caminhos de dores, te leva por caminhos difíceis. Você vem para Deus e começa a viver coisas que você não se programou para viver. Começa a ser levado por direção que você nunca pensou que ia.
Você começa a perceber que Deus começa a fazer você mudar o rumo da tua vida, muitas vezes te colocando no meio de temporal. Você quer ir numa direção, você teme ir na direção que Deus não quer que você vá. Aí Deus, para poder tirar você daquela direção que você está indo e colocar você para a direção que você precisa ir, Ele manda temporal em você, joga temporal, Ele é permissivo nos temporais que chegam para te empurrar, para te ir para a direção que você tem que ir. E tudo isso está incluído no tratamento de Deus. Deus começa a trabalhar em você, por uma razão. Deus precisa extrair o melhor de você. O melhor de você precisa ser extraído, e para Ele poder extrair o melhor de você, muitas vezes, Ele tem que simplesmente espremer você. Você tem que viver espremido, Ele tem que espremer você, porque você só consegue realmente dar o melhor quando você é espremido. A Bíblia diz uma coisa interessante, que Jesus Cristo, Ele foi moído. E tudo no tratamento de Deus envolve exatamente essa moagem. Jesus foi moído não porque Ele precisava ser transformado, porque Ele tinha que dar o melhor dele. Ele foi levado para um lugar onde Ele foi moído, diz a palavra de Deus, por nossas transgressões. Ele foi levado para um lugar muito simbólico, Ele foi levado para o Getsêmani. O que significa a palavra Getsêmani? Significa lugar de prensa, lugar de moagem. Era lá que se levava o fruto da oliveira para poder prensar e tirar o azeite da oliveira. Ele foi ali que Ele chegou a suar sangue, Ele foi espremido, sendo preparado exatamente para uma missão. E sempre que Deus quer preparar você para um novo rumo, para uma nova direção, Ele tem que espremer você, e você começa a viver uma série de coisas que você não se programou para viver. Você começa a viver uma série de situações que você realmente não estava preparado para viver, porque Deus está sendo permissivo e está levando você para o aperto, está espremendo você, e você fica no desespero, sem entender, e por mais que você procure entender, você nunca vai entender, porque Ele diz que você só vai entender depois. Diga glória a Deus. No processo você não entende nada. Você para e pensa, meu Deus, depois que eu estou contigo, eu estou vivendo esse sufoco todo que é. Você está sendo exprimido. Para melhorar. Para arrancar essa casca grossa. Para deixar de ser cheio de confusão. Para respeitar mais as pessoas. Para não ser inconsequente nas suas palavras. Para não ser especialista em machucar e em ferir pessoas que vivem com você. Tudo isso às vezes está em você como resultado exatamente do quê? De toda uma vida que você teve, que ficou marcado, que simplesmente sufocou a tua natureza e a essência que você tem. E fez de você essa pessoa muitas vezes complicada, difícil, que Deus precisa mudar, e para mudar Ele vai ter então que fazer e que colocar você em todo esse processo. Todo mundo que Deus quer colocar em posição alta, primeiramente Ele espreme a pessoa. Todo mundo que quer alcançar posições altas diante de Deus espiritualmente, seja que posição for, você não chega lá antes de ser preparado por Deus. Vocês lembram do Davi? Um dia o profeta Samuel chegou na casa dele, escolheu ele no meio de todos os seus irmãos, ungiu ele e disse para ele assim, garoto, a partir de hoje você é rei de Israel. E ungiu ele. A família toda ficou sabendo que ele era rei de Israel, que Deus havia escolhido. Só que ele foi rei de Israel, mas ele não assumiu trono nenhum. Ele tinha que ser preparado para sentar no trono. Deus começou todo um processo de sofrimento. Tirou ele da casa dele, que ele vivia tranquilo, com a família dele, cuidando das ovelhas do pai dele, uma vida totalmente tranquila. E Deus pegou ele e colocou lá dentro da casa do rei Saul. Lá ele começou as primeiras pressões. A pressão da inveja do rei Saul, que queria matar ele. Ele ganhou o casamento da filha do rei, teve que pagar muito caro para poder casar com ela, mas mesmo depois que ele casou com ela, o pai dela não gostava dele, queria matar ele, ela ajudou ele a fugir. E ele pegou, deu ela para casar com outro sujeito. Ele ficou mal. Saiu da casa dele depois que Deus ungiu ele.
criou problema com o rei que não foi ele que criou, Deus deu para ele a vitória sobre Golias, o rei ficou com inveja, casou com a mulher que ele amava, mas não pôde viver com ela. E para completar, ele tinha um rei na cola dele querendo matar ele a qualquer custo. Ele teve que fugir de casa e passou a viver escondido na montanha, viveu escondido em caverna, e o homem com 3.500 soldados o tempo todo atrás dele para matar ele. E ele tendo que fugir o tempo todo para poder não ser morto. Era um sufoco que talvez nem ele mesmo entendia. Deve ter pensado, Deus vai lá, me unge para eu poder passar esse sufoco. Era o processo de preparação. Diga glória a Deus. Vocês estão entendendo? De repente você está aqui, você está dentro de um processo de Deus que você nem sabe. Ele começou a passar um sufoco doido, maluco, ele ficou 10 anos nessa correria, só sentindo saudade de casa, e não podia nem ir na casa dele, de onde ele cresceu, de onde ele viveu. Um dia ele até desejou, poxa, eu queria tanto beber da água que tem lá num poço perto de casa, tem um poço de uma água gostosa lá. Os amigos dele foram buscar essa água, quase que morre para poder buscar essa água. E trouxeram para ele nem bebeu, porque ele achou que aquilo ali foi difícil demais de conseguir, ele acabou oferecendo para Deus, diz a Bíblia. Ele não se achou digno de tomar aquela água tão difícil realmente de ter sido apanhada por aqueles amigos dele. E a vida dele virou um sufoco. Ele talvez não estava entendendo muita coisa, mas assim, no primeiro momento ele não entendia, mas depois ele entendeu. Tanto entendeu que ele escreveu um salmo dizendo assim: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Diga glória a Deus. Aquele processo ele esperou com paciência, até que Deus confirmou. Às vezes, nós estamos dentro desse processo de preparação para poder ser colocado em coisas altas, em coisas grandes. Mas às vezes Deus primeiro tem que nos preparar, tem que nos espremer, tem que nos colocar na catraca, tem que fazer pressão na gente, tem que fazer você mudar o rumo das coisas, mudar o rumo da tua vida, porque Ele está querendo cada vez mais que você seja parecido com Ele, e para você realmente ser parecido com Ele, Ele tem que fazer aflorar a tua essência real, a essência de homem de Deus, de mulher de Deus, tirar os traumas que você tem, arrancar as feridas, ou sarar as feridas que estão em você, e depois de limpar você, fazer uma pessoa de você, uma pessoa realmente parecida com Jesus, diz a palavra. Parecido nas atitudes, parecido nas reações, parecido na maneira de agir, é isso que Deus está querendo. Olha os versos aqui que eu escolhi aqui, alguns. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornem semelhante a Ele. Deus está querendo que você seja parecido com Ele. Na tranquilidade, na paz, na calma, na serenidade, no equilíbrio, na bondade, na misericórdia. E para Ele poder te colocar exatamente nesse patamar de semelhança, Ele tem que arrancar todas essas coisas ruins que estão dentro de você. E para arrancar todas essas coisas ruins que estão dentro de você, dói para você. Dói por quê? Porque você vai lutar contra uma natureza que está arraigada em você. Você que é uma pessoa defensiva, uma pessoa braba demais, uma pessoa que tudo grita, uma pessoa que tem uma maneira de se proteger e tenta resolver as coisas, se defender através do grito, e é uma pessoa de difícil convivência. Ele age para poder quebrar tudo isso em você, para fazer com que você fique parecido com ele. E é um processo que às vezes dói, é duro, mas ele precisa colocar você para não perder você. Tem mais um verso aqui. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Diga glória a Deus. Está aqui em Efésios 4:22. Quando Deus começa a colocar você nesse aperto, começa a colocar você nessa catraca que de repente você está, é que Ele está tentando tirar o melhor de você.
A tua verdadeira essência, a tua essência não é de ser brigão, a sua essência não é de ser essa pessoa complicada, a sua essência não é de ser essa pessoa difícil, com uma natureza realmente complicada, que você traz em consequência das dificuldades que você passou, das lutas que você viveu, que deformaram você. Deus está querendo te refazer, te reconstruir, Ele está tentando fazer com que o velho homem, a velha mulher, seja tirado de você, para fazer de você uma pessoa nova, convertida, mudada, transformada pelo poder dele. E isso é através desse aperto. Amém? Porque quando ele aperta você, que ele espreme você, ele consegue tirar o melhor de você. Diga glória a Deus. Eu tenho um amigo que há algum tempo atrás a gente é amigo desde criança. Não vou falar o nome dele aqui, que ele pode ver esse vídeo e vai dizer, está me expondo, né? Tudo eles assistem, que eu ponho na internet, eles assistem lá em Belém. Nós somos amigos de infância. E quando eles assistem qualquer coisa, eles mandam dizer para mim. São crentes, a maioria não é crente não, mas eles assistem. E ele ficou rico. Era menino pobre como a gente lá, de repente ele começou a trabalhar, trabalhando, entrou no negócio, fez um negócio, ficou ricaço. Depois que ele ficou rico, esse aí foi da igreja quando criança, quando adolescente. Largou a igreja, largou tudo. Mudou até de amigos. Os amigos agora eram os amigos lá da alta sociedade que agora ele participava. A necessidade dele, que provava que ele não tinha lidado muito bem com a pobreza dele, era uma necessidade de se autoafirmar constantemente. Trocava de carro como troca de roupa. É aquela coisa, meu sonho é ter aquele carro tal. Um dia tu está parado no sinal, tu olha, vê um outro carro. Eu não quero mais esse, eu quero aquele ali. Porque você às vezes tem necessidade de se autoafirmar, você não está nem precisando. Mas inconscientemente você precisa dizer que você pode, que você tem poder, que você é o tal, que você é o bambambam. Ele estava nesse processo. Trocou até de mulher. A gente olhava para ele e não conhecia mais ele. Tinha botox até no dedo do pé. Tem, né? Eu dizia para ele, rapaz, tu não consegue nem piscar mais, o olho já estava assim, ó, de tanto aplicar coisa. Ele mudou a cara, mudou o nariz, mudou tudo. Eu dizia, rapaz, dá até medo olhar para ti. O olho dele assim, tudo assim, abertão. Eu dizia, rapaz, ele mudou a cara, totalmente mudou, se tornou outro cara. Ficamos sabendo que ele queria ficar até um pouco mais alto. Ele descobriu que lá no Rio Grande do Sul tinha um médico que fazia uma cirurgia para fazer o cara crescer 10 centímetros, sabe como é? Cortando a canela do osso do camarada, aí depois coloca aqueles aparelhos que você vê, que as pessoas quando quebram a perna, aí vai graduando, o osso vai juntando, ele vai afastando, até o sujeito aumentar 10 centímetros só na canela, aí ele pega, fica maior 10 centímetros, ele queria ficar até mais alto, que ia fazer isso. Estava metido, esqueceu dos amigos, agora vivia no outro mundo. O pessoal dizia que ele fala, não, agora eu estou em outro patamar. Até da família ele esqueceu. Um dia apareceu o negócio de um caroço debaixo do braço dele, foi ver o diagnóstico, era um câncer. Quando apareceu esse câncer, ele entrou em desespero. Sabia que o carro ia ficar, os negócios ia ficar, tudo ia ficar, e ele ia ter que prestar conta diante de alguém poderoso. Na hora, aquilo ali espremeu tanto ele que ele recuou, começou a ligar para os amigos, voltou para a família que deu suporte para ele, ficou mal se tratando, começou a ligar para todo mundo, até voltou para a igreja. Voltou para a igreja e, de repente, aquela natureza de arrogância, de orgulho, estava sendo quebrada. Graças a Deus que ele conseguiu ficar curado desse câncer. Amém? E ele falava assim, eu tive que pegar uma paulada de Deus para poder saber que eu estava indo por uma direção errada. E como eu estava indo para a direção errada, eu não ouvia ninguém, Deus veio e me deu uma tijolada que eu fui para o outro lado e agora eu estou para a direção certa, voltei de novo. E ele acabou recebendo a cura do tratamento que ele fez. Você está entendendo? Às vezes Deus precisa te dar uma mãozada para você poder parar de ir na direção errada.
E essa mãozada de Deus vem nesse sofrimento, nessa dificuldade. Começa as coisas a dar errado, eu não sei porque eu estou passando isso. Você está sendo espremido. Deus está espremendo você para você se situar, descobrir por onde é que você tem que ir. Principalmente você que é de Deus, saiba que se Deus colocou a marca dele em você, ele não vai desistir de você de qualquer jeito. Se ele não conseguir te mudar, ele te leva, mas ele não deixa de te perder, porque ele não quer que ninguém se perda. E aquele que tem a marca dele na vida, que tem o Espírito Santo, quando não quer mudar, ele arrasta para lá para cima, pelo menos salva a alma do sujeito. Vocês lembram que Paulo falou? Vou orar por aqueles caras difíceis que não mudem, para que o diabo mate ele, para que pelo menos o espírito dele se salve. Foi o Paulo que falou sobre um pessoal difícil que tinha na igreja de Corinto. E às vezes Deus faz isso. O cara é tão duro, não quer mudar, que ele diz, então bora logo, vai fazer uma viagem. Leva o sujeito de repente, antes que ele se complique mais. Deus espreme para tentar tirar o melhor de você. Se ele não tira, ele te leva. É mudar ou viajar? O que é que você prefere? Viajar? Duvido. Você prefere mudar. E é assim que Deus faz. Não tem como tirar o melhor da gente se não espremer a gente. Eu peguei aqui um exemplozinho interessante, olha só. Olha quanto é que custa aqui um vidro de azeitona. Eu peguei no como é o nome daquele site que a gente compra as coisas? Mercado Livre, está aqui. Um vidro de azeitona, quando você vai no supermercado, você compra por R$ 29,90, eu vi lá. E é o olé, que é bom, parece, né? Só que se você pegar essas azeitonas aqui e espremer elas, e tirar o melhor que ela tem, que é o azeite dela, ela vira isso aqui. Vira um azeite de oliva. Aí já deixa de ser aquele quantia insignificante, e do bom mesmo, do de primeira, custa R$ 2.199. Quem está entendendo, diga amém. Antes de ser espremido, ela tem um preço, mas ela fica... Quando você tira o melhor dessa oliva, ela vira um azeite que fica tão caro depois que ela é espremida, porque é tirado o melhor da fruta. O melhor daquela planta é tirado quando espreme ela. Olha só quanto é que custa uma bandeja de uva no supermercado. Uva Thompson, R$ 4,98. Uva Vitória, R$ 13,98. Se você pegar essa uva e espremer ela, espremer, e tirar o melhor dela, ela vira o quê? Ela vira um suco de uva, que depois de fermentado vira um vinho. Aí ela muda de preço, por quê? Porque foi tirado o melhor dela. Olha o que vira. Esse vinho aqui, o mais caro do mundo, feito de uva, custa $558 mil. Só depois do espremido que vira isso. Esse vinho mais caro e raro do mundo, se você quiser me dar de presente, eu aceito, para eu guardar lá em casa. Romané Conti, Domaine de la Romané, até o nome é difícil de falar, Romané Conti. Ele é um vinho caro, que vem daquela uva que custa 4 mil e pouco, talvez uma uva um pouco mais melhorada, aí depois que é espremido, vira um vinho, aí tu precisa ter $558 mil para poder comprar uma garrafa dessa. Você entendeu? Às vezes Deus tem que te espremer para tirar o melhor de você. Deu para... Entendeu isso aí? Por que você está sendo espremido? Porque o teu melhor ainda não foi dado. Diga glória a Deus. Mas na hora que você der esse melhor, é o que Deus está querendo. E Ele não tem como fazer você dar o melhor de você se não espremer você. De repente você está aqui, passando em sufoco. O que é que eu estou passando? Está dando tudo errado, é difícil. Deus está te espremendo. Fique esperto, varão. Deus está espremendo você. Reconsidera os teus posicionamentos. Qual é a tua resistência? Continua brabo, continua brigando, continua gerando problemas, continua gerando dificuldade. Todo mundo está crescendo, todo mundo está melhorando e você está na mesma. Não melhora em nada, está sempre na pior. Porque você não deixa Deus acabar a obra que Ele começou em você.
Ele começou uma obra em você e você é tão difícil que ele já está espremendo você para ver se tira o melhor de você e você continua dando trabalho e Deus espreme, espreme. Se ele não conseguir, ele vai levar você. Ele está querendo tirar o melhor de você, da sua essência, e você continua resistindo. Aí você para e pensa, mas não sei por que estou vivendo tudo isso, por que estou passando isso? Aí Deus diz para você, não adianta que tu não vai entender agora, tu só vai entender depois, falou Jesus. Você só vai entender quando você chegar nas posições mais altas, nas bênçãos que eu preparei, é que você vai entender por que você teve que passar por aquele processo. Processo que todos passaram, que chegaram nas posições mais altas. José passou, foi vendido pelos irmãos, foi preso 12 anos, passou o maior sufoco, foi injustiçado, mas mesmo passando por tudo aquilo, Deus nunca abandonou ele, porque no meio da espremedura da vida dele, Deus estava no controle, como está no controle da tua vida. E às vezes você precisa ser espremido. E talvez você que está aqui nesta noite está vivendo esse processo de espremedura. Você está espremido por Deus, está na catraca, está no tipiti. Você sabe o que é tipiti? É um negócio que a gente tira tucupi, a gente coloca a macaxeira ali dentro e puxa o bicho, vai sai todinho o caldo dele, que vira o tucupi. De repente você está no tipiti, Deus está... E você não percebeu ainda, mas nesta noite, chega diante de Deus e diz, Senhor, eu estou aqui. Eu sou um abestalhado, que não fico prestando atenção, que o Senhor está cuidando de mim, tratando de mim, e eu estou na maior resistência. Me quebra, me faz de novo. Faz de mim o que o Senhor quiser. Eu me reconheço como necessitado da tua misericórdia, necessitado da tua bondade, necessitado da tua paciência. Começa a se reconhecer como uma pessoa que depende de Deus. E na hora que você se reconhece como uma pessoa complicada, como uma pessoa difícil, uma pessoa que dá trabalho, uma pessoa defensiva, uma pessoa toda sequelada, uma pessoa que tornou-se uma pessoa difícil pelo que dizer, Senhor, começa a falar, Senhor, me sara, me liberta, trabalhe em mim. Deus vai trabalhar, vai conseguir realmente tirar o melhor de você e vai te colocar aonde Ele precisa e quer colocar. Então, que nesta noite você se permita trabalhar por Deus, se permita trabalhar por Jesus e se reconheça como alguém que precisa ser trabalhado. Aliás, você já está sendo trabalhado, senão você não estava aqui. E Deus precisa concluir essa obra. E não atrase Deus dessa obra que Ele tem para concluir na tua vida. Desarma completamente, te rende, se renda diante de Deus. Quando alguém chega, um bandido chega, é um assalto, vocês olham, você levanta a mão, não vou ter reação nenhuma. Quando você levanta a mão, você está dizendo, você está no controle, você está dizendo para o bandido, não precisa você fazer nada que você está no controle. Que você levanta a mão para Deus e diga, Senhor, tu está no controle da minha vida, faz do jeito que tu quiser, da maneira que tu quiser. Por quê? Porque Deus começou uma obra, Ele precisa terminar essa obra, por isso que Ele está te espremendo, porque Ele está encontrando dificuldade em você, mas Ele precisa tirar o melhor de você, por quê? Porque as coisas grandes que você precisa experimentar, que você precisa viver, você só vai conseguir depois que Ele arrancar o melhor de você. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude a dar para Deus o melhor da gente, o melhor da nossa essência. Amém? Que talvez esteja tão encoberta pelos nossos sofrimentos e pelas nossas dificuldades que precisam ser tiradas para que Deus possa fazer o que Ele precisa fazer. Louvado seja Deus. Agora vamos orar. Você que está aqui, pensou, pastor, isso aí falou comigo, eu estou numa espremedura, filha da mãe, que eu não estou aguentando mais. Eu estou espremido, Jesus. Jesus te pegou e te lascou, está te apertando por tudo quanto é lado. Você já está espirrando assim. Vem aqui à frente que eu vou orar por você, para isso passar logo, né? Para passar logo e você começar a entrar no processo daquilo que Deus quer, que é o processo de sentar no trono como Davi. Amém? Vem aqui para a gente orar, se você quiser, claro. É bom quando a gente reconhece essas coisas, né? Jesus trabalha em mim, Senhor, estou precisando. Aí tem que parar essa lapada, gente. Vem aqui para a gente orar por você, vem. Vem, Márcio. Tu tá com cara de que está exprimido.
Demais? É tudo dando. A espremedura dói, que dá errado tudo. Parece que você, meu Deus, não funciona, está errado. Aí todo mundo começa a melhorar e você aqui, meu Deus, comigo. Você depende de Deus, filho. Tem jeito. Se Deus não resolver o problema, você pode ser um cara batalhador, mas pelo lado errado, a bênção dele não vem. Ele disse, eu vou dar depois, deixa ele se aprumar, eu dou. Aí começa a dar errado, é desencontro, é tudo. Deus precisa aprumar você. Amém? Quem entendeu a pregação de hoje, diga amém. Amém. Deus precisa aprumar você. Ele veio aqui para falar com você isso aí. Para dizer, olha, eu tenho muita coisa para te dar, mas está num processo aí que eu tenho que... Viu, pastor? Está vendo? Está num processo que tem que ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz o quê? Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, o quê? Não. O quê? Não endureçais o vosso coração. Às vezes a gente ouve, sabe que Deus está falando com a gente, Deus toca na gente, aí chega lá em casa e a gente esquece de tudo. Mas a gente tem que estar lembrando, Deus falou isso comigo, a direção é essa. Aí você pega a direção que vai dar certo, tá bem? Vamos cantar um louvor para Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para aquele que está em ti, querido Senhor. Não há condenação, não há, mas há espremedura. Eu quero ouvir só vocês, hein? Cante. Isso. De
Querido Senhor, feche os olhos, conversa com Ele. Senhor, destrava a minha vida, Jesus. Fala para Ele assim: estou travado, estou ficando para trás, o Senhor me espreme e eu tenho que entender que não é do meu jeito. Eu já até sei disso, Jesus. Eu já até sei que não é do meu jeito, não é como eu insisto em fazer. Eu pertenço a Ti, a minha vida está na Tua mão, eu dependo do Senhor. Fico entrando errado nas coisas, fico tomando decisão que não é para tomar, e todas as vezes que eu tomo decisão, que eu faço qualquer besteira, o Senhor me avisa que eu fiz besteira, e o Senhor vai e me espreme para tentar tirar o melhor de mim. Parece assim que eu sou resistente. Eu vou orar por você. Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos na Tua casa de oração, e nesta hora eu oro por cada pessoa que está aqui, que tem buscado o melhor do Senhor e que tem procurado dar o melhor de si, mas por alguma razão, meu Pai, não está conseguindo. Por alguma razão, meu Pai, se estabeleceram nesse coração, nessa mente, algumas resistências que precisam então serem quebradas, e nós estamos pedindo para o Senhor quebrá-los. Tira esse trauma, tira esse complexo, Deus. Essa pessoa que não teve grandes vantagens na vida, que desde criança é só sofrimento, Deus. Sofreu quando era criança, viveu numa vida escassa, nunca teve oportunidade, meu Deus, e de repente toda essa situação simplesmente tirou a essência boa dessa pessoa, fez dessa pessoa uma pessoa revoltada, defensiva, Deus, com comportamentos e reações que não são a realidade, a natureza dele, Deus, mas ele de repente a vida o transformou nessa pessoa difícil. Meu Deus, Espírito Santo, sara esse homem, sara essa mulher, sara essa pessoa, tira esse comportamento, tira essa revolta, tira essa agressividade, tira essa impaciência, tira, meu Pai, essa dureza, torna essa pessoa flexível, quebra pelo Teu poder, faz de novo, Deus, mas nos transforma e nos leva às posições mais altas que o Senhor pretende nos levar. Abençoa cada uma dessas pessoas que estão aqui, toda obra maligna que se aproveita das nossas fraquezas, da nossa história de dificuldade, para tentar simplesmente estabelecer uma visão errada em nós. Quebra, meu Deus, repreende esses males em nome de Jesus. Que sejamos sarados, Deus, que toda obra maligna, toda obra de espíritos imundos, Deus, que alteram a nossa vida, que alteram o nosso comportamento, seja repreendido em nome de Jesus. E pelo poder do Espírito Santo, cada um de nós, todos nós, sejamos trabalhados por Deus, e que o Senhor realmente termine, conclua aquilo que Ele começou no dia em que nós nos convertemos. No nome de Jesus, nós estamos te pedindo e te agradecendo. Amém. Diga assim: Senhor Jesus, eu estou precisando de ajuda, eu me coloco nas suas mãos, sara minha alma, arranca de mim toda a raiz de amargura, Deus. Tira pelo Teu poder, Jesus. Arranca pelo Teu poder. Transforma a minha vida. Transforma-me pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Faz de mim uma pessoa melhor, Deus. As coisas ruins que eu vivi, que eu passei, meu Pai, as injustiças, as humilhações, não deixa, Deus, ter influência sobre a minha vida. Que fique para trás, Deus. Fique para trás, Deus. Que o Senhor comece um novo homem, uma nova mulher, comece realmente uma nova história para mim. Uma história abençoada, uma história de vitória, uma história de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que deu certo pela bênção de Deus e pelo direcionamento de Deus. Te peço, meu Deus, no nome de Jesus. Amém? Está orado. A gente orou junto, eu orei por mim, você orou por você. Cada um se virou aqui. Amém? Que o nosso acerto é com Jesus. Você não tem que dar satisfação de nada para ninguém, a não ser para Jesus. Amém? E para sua esposa, se você é casado. Mas nem tudo você pode contar para ela. Se você contar, tem coisa que ela nunca vai te perdoar. Jesus perdoa. Vocês estão entendendo como é que funcionam as coisas? Tem coisa que só dá para ter intimidade com Deus.
E a gente fala para ele, Senhor, eu quero mudar, Jesus. Quero mudar. E ele vai tratar de você e ajudar você a mudar. Amém? Quem entende, diga amém. É desse jeitinho. Porque Deus vai entender você, vai perdoar você, vai limpar você, vai transformar você. Ele consegue fazer isso. E às vezes qualquer outra pessoa não consegue perdoar, não. Vai usar como arma, às vezes, contra você. Pode acontecer. Por isso que a gente tem que entrar no quarto da gente e, ó, Jesus, eu estou aqui, esse caboclo difícil, complicado, lascado, que dá trabalho. Eu não quero dar trabalho mais. Quero que Deus me transforme. E quando você fala com Jesus, eu duvido que ele não vem, meu filho. E não importa o que você fez. Lembra do Pedro? Pedro negou 3 vezes, Jesus foi atrás dele. Ei, rapaz, tu me ama? Eu amo sim, mas eu enganei o Senhor ali, eu neguei. Não importa não, vamos começar de novo. E o Pedro começou de novo, se tornou o grande homem que foi. Então, às vezes é necessário recomeçar de novo, porque Deus precisa que você só reconheça as coisas para poder mudar. E quando você reconhece que você muda, aí Ele consegue terminar a obra e levar você para os lugares que você gostaria e está procurando ir. Amém? Que Deus te abençoe. Podemos assentar no nome de Jesus. Amém. Amém.